Olá, meus amores piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de abril. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Piscianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos ver então o que os nossos anjos, guias e mestres têm para nos dizer sobre o mês de abril. O que nós temos aqui como novidades, situações que temos que verificar ou mensagens importantes que precisamos de estar atentos no mês de abril. Piscianos, mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Começamos aqui com a carta do Papa. Hierofante, o 8 de copas, 5 de paus, a carta do mundo, eita, e por último a carta do 7 de paus, com o 9 de copas e o 9 de ouros no final do deck. Interessante. Piscianos, me veio aqui uma mensagem muito precisa. Eu ouvi assim, a frase que eu ouvi logo foi questões matrimoniais, questões na justiça, questões relacionadas a leis ou questões relacionadas a jurídico, questões burocráticas em geral. Nós temos aqui você passando por uma situação relacionada a questões burocráticas ao longo desse mês. E aí a gente tem o 8 de copas, um 5 de paus e um 7 de paus como arcanos menores, e o mundo aqui no meio, e o mundo aqui no meio também. E o mundo representa a finalização. E o 8 de copas representa o deixar algo para trás, principalmente questões emocionais. Por isso pode ser que aqui alguns piscianos estejam passando por algum divórcio, algum tipo de contrato que pode estar dando problemas e você precisa de deixar isso um pouco de lado. Eu vejo a conclusão dessa situação, seja lá qual for a situação que você está passando neste momento, eu vejo a conclusão dessa situação. Existe aqui muita confusão ainda para ser resolucionada, só que maioritariamente aqui não é o que a gente vê. Existe aqui alguma confusão assim no mês de abril, ainda existe aqui um certo conflito, mas a gente vê a finalização, a gente já vê aqui o fim. Até mesmo porque no final do deck a gente tem aqui um 9 de copas com 9 de ouros. A gente fala muito dessa independência emocional e material. Pode ser também, se não fosse uma questão relacionada a sistemas burocráticos, pode ser que os piscianos seguindo em direção a um caminho mais espiritual. Porque nós temos aqui esse 5 de paus no centro. Olha só, a gente vê assim, né, pelas cores, porque representa o 5, isso é o número 5, tá ligado ao nosso plexo solar, que tá ligado às crenças que nós acumulamos. Eu vejo aqui você entrando em conflito entre a moralidade e aquilo que você acredita que deve acontecer. É como se houvesse assim um conflito entre a moralidade cósmica e a moralidade do ego. E por isso existem aqui crenças que precisam de ser revistas, reprogramadas, modificadas.
E com isso, em essência, a gente vai ter aqui depois a finalização, não é? A finalização, a carta do mundo representa o fim de um ciclo, e a carta do 7 de paus mostra que você resistindo de uma certa forma também a esse fim de ciclo, porque existe aqui um certo apego. Por isso que tá aqui um pouco confuso, gente. A gente tem várias situações diferentes. A nível da matéria, para algumas pessoas, nós estamos aqui falando de situações burocráticas, situações com a justiça, nomeadamente casamento, divórcio, ou questões com alguma multa, ou algum julgamento, alguma coisa assim relacionada à justiça. Mas para outros, nós temos aqui uma questão mais espiritual. Você quer seguir um caminho mais conectado com a sua essência espiritual, mas existe aqui um conflito interno relacionado às leis cósmicas e às leis humanas, as leis do ego. E por isso você precisa de fazer aqui uma dissolução de crenças, uma reprogramação interna. Vamos aprofundar um pouco mais? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo aqui com a vida do pisciano no mês de abril. Piscianos, mês de abril. Piscianos, mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o Hierofante? Cavaleiro de Ouros. O que é o 8 de Copas? A Morte. O que é o 5 de Paus? O Eremita. O que é o 7 de Paus? A Temperança. E o que é o Mundo? 10 de Espadas. 10 de Espadas. Com o 8 de Paus no final do deck. Interessante que a gente vem aqui reforçando a mensagem. Olha só. A gente tem aqui mais 2 arcanos maiores que representam essa transição e finalização. A carta da Morte, que veio debaixo do 8 de Copas, que fala sobre esse processo de transformação, o deixar algo para trás para se transformar em algo diferente. Existe aqui essa morte acontecendo no sentido de você tá deixando um lugar, um momento, uma situação para viver outra situação diferente. 5 de Paus a gente vê com Eremita embaixo. É necessário que você encontre momentos de solitude para entender o que está realmente sentindo, no que você realmente acredita. Se conectar com a sua essência espiritual, se conectar com a sabedoria interior. Você precisa se conectar aqui com a sua solitude, ouvir a sua intuição. Isso é o centro do seu jogo. E debaixo do mundo a gente tem que um 10 de espadas. Finalização e finalização. Finalização de ciclos dolorosos. Ciclos que são cansativos, que são tortuosos, que são difíceis, estagnantes. Temos aqui no final do 7 de Paus uma temperança. Ainda vai levar um tempo até você conseguir desapegar de tudo aquilo que precisa desapegar. O tempo vai curar aquilo que precisa de curar, mas você precisa de ter paciência. Paciência com o seu processo, paciência com a situação, para que você consiga, pouco a pouco, voltar a se conectar com você de verdade. E aqui, voltando para a primeira carta, debaixo do Papa, a gente saiu aqui com o Cavaleiro de Ouros. E a gente está falando aqui de um processo que é um pouco lento. Esses processos burocráticos são sempre um pouco lentos, mas existe aqui um processo em andamento.
E no final do deck a gente tem aqui um 8 de paus. Existem novidades ou resoluções a caminho, mas é necessário paciência aqui, viu? É necessário paciência. Pode ser que não fique totalmente resolvido agora, em abril, mas o processo se inicia agora. Ou pelo menos você... Depende, né? Para algumas pessoas finaliza, para outras começa a finalizar em abril. Depende daquilo que é para cada pessoa em cada situação. Ok. E o que os piscianos precisam de saber sobre essa situação? O que eles não sabem e precisam de saber sobre essa situação que vai estar iminente aqui no mês de abril? O que os piscianos não sabem e precisam de saber sobre essa situação no mês de abril? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Piscianos, mês de abril. O que é o Papa com o Cavaleiro de Ouros? Ei, caíram duas. A Lua com o Ás de Copas, gente. Uau. O que é o 8 de Copas com a Morte? Um Valete de Ouros. O que é o 5 de Paus com o Eremita? Mais duas novamente. A Imperatriz com um Valete de Paus. O que eles não sabem que precisam de saber? Ok. O que é o Mundo com o 10 de Espadas? Um Rei de Paus. E o que é o 7 de Paus com a Temperança? Mago. Com uma Rainha de Espadas no final do deck. Com 4 de Paus embaixo. Ok. Bom. O que os piscianos não sabem e precisam de saber aqui sobre esse mês de abril, ou sobre essa situação que está surgindo? O que vocês não sabem e precisam de saber? Estão resgatando algo. Estão curando algo do inconsciente neste momento. Vocês estão resgatando aqui situações de vidas passadas. Contratos kármicos, não é? Contratos de alma que precisam de resolução e que precisam de ser concretizados e que agora chegaram ao fim. Debaixo do 8 de Copas com a Morte, nós temos aqui o Valete de Ouros. E aqui a gente vê você aprendendo a entender como lidar com essa situação de uma forma prática. Porque a gente está falando aqui de situações muito complicadas, muito dolorosas, desgastantes, difíceis. Mas aqui você está aprendendo a ter paciência e a saber aguardar o momento certo para cada passo e cada decisão. E aqui a gente também tem um reforço de que essa finalização pode ser que demore algum tempo, que leve algum tempo até ser concluída, mas ela é concluída. Debaixo do 5 de Paus e do Eremita, nós temos aqui a Imperatriz com um Valete de Paus. A criatividade e a sua expressão artística vão ser fundamentais para você se conectar, saber lidar com este momento. Se você gosta de escrever, gosta de pintar, gosta de compor música, ou de tocar, gosta de cantar, toda a conexão com o seu lado criativo
vai te ajudar a poder alquimizar essas emoções que você está sentindo agora, ou reorientar essas emoções para algo diferente, ou algo melhor, algo mais profundo. Aliás, gente, nós também, para quem não sabe, nós abrimos recentemente agora o nosso novo curso de reprogramação mental e salto quântico. Eu acho que para vocês piscianos aqui podem estar precisando aqui dessa ajuda. Nós estamos aqui com um preço especial até o dia 20 de abril, por isso aproveitem e correm lá. Pode ser que te ajude aqui a passar por este momento, que é bem profundo o que está acontecendo aqui com você. Temos meio que uma dissolução do ego aqui. Uma noite escura da alma, mas que vai te levar a um lugar melhor. Por isso, quanto mais você se conectar na sua solitude com o seu lado criativo, com o seu lado imaginativo, sensível, com a sua criança interior, quanto mais você se conectar com a sua criança interior, melhor ou mais fácil você vai conseguir lidar com esse momento. Mais facilmente você vai conseguir lidar com esse momento. Debaixo do mundo e do 10 de espadas, temos aqui um rei de paus. E aqui esse rei de paus, ele tá me mostrando muito um mentor. Um mentor que você tem, que te ajuda na conclusão desse ciclo. Quando eu falo mentor, gente, a gente tá falando aqui de energias espirituais. Mas pode ser também que você tenha de fato uma presença física na sua vida, alguém, um amigo próximo, um pai, um irmão, que te ajuda a ter força para aguentar esse passo, ou continuar ou terminar essa situação. É alguém aqui que é dotado de muita perspicácia a nível sensitivo. É uma pessoa muito espiritual. Por isso, se for uma pessoa, né, de fato, é uma pessoa muito espiritual na sua vida. Mas, de uma forma geral, a gente tá falando aqui de um mentor, uma energia que está com você. 7 de paus com a temperança veio aqui com o mago no final. A gente vê aqui o momento em que você entende que você é o alquimista, que você é o mago, é o criador da sua realidade. Leva um tempo, mas você pouco a pouco começa a curar aquilo que precisa de ser curado para conseguir transformar a sua realidade no melhor que pode acontecer, com as melhores resoluções possíveis. Com essa rainha de espadas no final do deck, falo aqui para você ter equilíbrio na sua racionalidade, saber ter a cabeça fria antes de tomar decisões ou dizer alguma coisa. Por isso que é tão importante você se conectar aqui com a sua criança interior e dar vazão a essas emoções controversas através da arte, para que você consiga ter a cabeça limpa, mente limpa, para lidar com toda essa situação. Ok, conselho final para os piscianos do oráculo do Osho. Conselho final dos piscianos para o oráculo do Osho. Conselho final para os piscianos do oráculo do Osho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho dos piscianos, precisam de estar aqui atentos. O que os piscianos têm de saber? O que mais? Ok. A gente caiu aqui com a carta do 7 de ouros, a paciência, carta do rei de espadas, o controlo,
E o 6 de ouros, o compromisso. Paciência no processo. Não tente ou não deixe que a mente queira tentar dominar a situação, porque ela não vai conseguir. Só vai causar mais conflito interno. E esteja determinado a continuar esse compromisso que você selou com você mesmo. Que aqui é sobre compromisso interno com a sua palavra, com a sua dignidade. E aqui no final a gente sai aqui com a carta do 5 de paus, a totalidade, e embaixo 2 de espadas, esquizofrenia. Tanto uma carta como a outra estão falando da mesma coisa, estão vendo? Uma pessoa aqui pendurada, quase caindo num abismo, e aqui uma pessoa nesses trapézios saindo de um balanço para o outro. Existe aqui um medo de soltar o controle, um medo de soltar e para ver o que vai acontecer. Não tenha medo de soltar. Abrace a vida. Não vale a pena a gente ficar tentando ditar cada passo ou cada momento da nossa vida, porque senão a gente vai deixar de viver ela de fato. Aqui você precisa de aprender a se abrir mais para a vida, viu? Você viveu aqui uma situação muito densa. E agora tá na hora de você explorar a leveza da vida, só que você já não sabe mais como se faz isso. Você vai aprender, ok? Vai reaprender ou vai relembrar. E tá tudo certo, é por aí mesmo. Vamos lá. Mensagem final do tarô dos gatos. Tarô dos gatos, gente. Nós temos aqui mensagem final dos felinos para os piscianos. Mensagem final dos felinos para os piscianos. Gratidão, gratidão. Mensagem final dos felinos para os piscianos. Mon Dieu. Meu Deus. Ok. A carta que caiu foi o 7 de copas. E no final do deck, um 8 de espadas. E diz o seguinte. 7 de copas. As suas orelhas endireitam-se em choque. 7 taças encantadas com conteúdos intrigantes estão se materializando diante dos seus olhos. Essa miragem, fruto de uma ilusão e da sua imaginação felina, representa os desejos e as possibilidades que se apresentam ao longo do caminho. É importante permanecer com as patas bem firmes no chão. A sua imaginação pode levá-lo a perder contato com a realidade, colocando você no caminho errado. Julgue bem as consequências das suas decisões, para ter uma visão mais clara do futuro. Não se deixe distrair por sonhos inatingíveis ou destrutivos. Faça escolhas racionais. 8 de espadas. Diz o seguinte. Encontra-se numa situação de grande desconforto. As suas patas estão presas na lama e o abrigo está longe e perdeu o sentido inato de direção. Um medo profundo toma conta da sua mente, prendendo-o nas garras da ansiedade e não consegue ver o problema com objetividade. A única saída para esta condição reside dentro de você mesmo, dentro de si mesmo. Apenas o leitor é capaz de encontrar a resposta, mesmo que não veja no momento. Para encontrar, você deve explorar o seu subconsciente e embarcar uma longa jornada profunda, viagem de crescimento interior. Reflita sobre os seus limites e explore as suas inseguranças com coragem. Basicamente aquilo que a gente tem falado aqui, né, gente? Acho incrível aqui essas leituras finais, é quase um resumo da leitura toda. Mas é isso, meus amores.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conhecer o nosso novo curso de reprogramação mental e salto quântico. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E claro, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.